O STF complementou ontem o julgamento totalmente absurdo e sem sentido do que eles estão chamando de regulamentação das Big Techs. Regulamentação tem que ser feita pelo Congresso. O STF não tem esse direito, não tem esse mandato constitucional. Ainda assim, insistiu em fazer uma regulamentação totalmente sem sentido, um monte de regra, como se fossem deputados. Ele tem um monte de regra naquele negócio ali, algo que não faz nenhum sentido, né? Enfim, mas tem gente reclamando, porque segundo diz aqui a Folha de São Paulo, né, o STF flexibilizou a punição às redes sociais, porque elas só serão punidas se não conseguirem provar dúvida razoável sobre ilicitude de publicações, eu não sei o que lá. Uma concessão mínima que não, assim, é quase um nada nessa história, mas tem gente reclamando. Vamos entender o que houve aqui. Inclusive, eles não estão mencionando aqui que se liberaram esse ponto levinho, eles pioraram muito mais o outro ponto, muito mais sério, que é a responsabilidade solidária das redes sociais nesse caso, o que é uma tragédia completa, tá? Vamos entender isso aqui, como é que ficou essa versão final aqui. Eu, sinceramente, acho um absurdo completo esse julgamento. Vamos ver como é que vai ficar, porque eles deram 60 dias para as redes sociais se prepararem, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. 60 dias é lógico, eles estão fazendo isso pensando nas eleições, né? Mais um absurdo, mais um julgamento em que não se busca justiça, se busca manter a esquerda no poder aqui no Brasil. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de junho de 2026, meio-dia, no momento que eu gravo esse vídeo, e essas notícias foram sugeridas por Harry Potter e o Alambique Filosofal, Cacetão Caverna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o STF confirmou as regras para responsabilizar Big Techs por conteúdo ilegal. Então, o texto final deverá basear processos que tramitam em todo o país, ou seja, lembra, ano passado o STF tomou uma decisão totalmente descabida, fez a regulamentação na marra. Por mais que o povo brasileiro não queira, por mais que o Congresso não queira, por mais que ninguém queira, porque só quem está incomodado com as Big Techs é o governo Lula e o pessoal do STF, que justamente porque são criticados, uma posição que eles não tinham antes. Antes eles não eram criticados porque a mídia amiga pegava leve com eles, né? Agora não, agora eles são criticados e muito criticados, merecidamente criticados. A esquerda está perdendo força no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aí estão chateados e querem punir as Big Techs, né? Tirando a elite aristocrática socialista de Brasília, ninguém se incomoda. Ah, mas tem fake news nas redes sociais. Tem fake news pra caralho. Infelizmente tem muita fake news na rede social, realmente. O problema é, isso é ruído de comunicação, tem fake news para tudo quanto é lado, não faz diferença nenhuma. O que deixa esse pessoal chateado é, para o pessoal da esquerda, o fato de que eles estão perdendo o controle da população, com as pessoas discutindo os assuntos, argumentando e contra-argumentando. As propostas esquerdistas idiotas, semicerebradas, perdem força. Tem a mídia tradicional que também está chateada porque está perdendo espaço comercial, né, coisas que antes só a mídia fazia, agora a mídia está se tornando irrelevante nelas. E também o STF, por quê? Porque o STF está sendo criticado pela primeira vez. Antes ele era poupado de críticas, agora não é mais. E esse pessoal está incomodado com isso, né? Então, ou seja, é um absurdo isso, é contrário ao interesse do país, da nação. E, bom, e tem gente reclamando, porque segundo diz a Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo faz parte da mídia. A mídia está se sentindo atingida porque as redes sociais estão tomando lugar da mídia, a verdade é essa, né? O STF define que redes serão punidas não serão punidas se comprovarem dúvida razoável sobre ilicitude de publicações. Uma das críticas que se faz a essa decisão do STF é que eles dizem que a rede social tem que agir imediatamente se a postagem for um crime. E bom, esse é o problema, porque o que é um crime, né? Ok, beleza, foto de nudes e pornografia infantil, ninguém questiona isso. E as redes sociais já fazem isso hoje em dia, já eliminam esse tipo de coisa imediatamente. O problema é que eles incluem coisas como ataques à democracia. E o que é um ataque à democracia? Se eu criticar o STF um ataque à democracia, o STF parece que acha isso, tá? Se eu disser que o STF tomou uma decisão errada, eu estou atacando a democracia. Na minha visão, não, porque eu tô querendo aprimorar a democracia. Eu estou querendo um STF que seja isento, que julgue apenas dentro da lei do mandato constitucional que ele tem, que não fique prevalecendo as vontades políticas do pessoal, dos juízes que estão lá, né? Então,
É um problema isso, realmente é um dos problemas. E aí essa foi a decisão de que se prevalecer, se ficar comprovada a dúvida razoável sobre a ilicitude das publicações, a rede social não será punida nesse caso, né? Agora, em compensação, eles definiram que a responsabilidade civil será solidária e não subsidiária. Qual a diferença das duas? Responsabilidade subsidiária é a seguinte, a rede social responderia se a pessoa que fez a publicação não responder ela própria. Então, por exemplo, se eu disser aqui que o Flávio Dino é um gordola, e daí o Flávio Dino entra na justiça contra mim exigindo uma indenização, eu não sou gordola não, eu tenho problema na tireoide, não sei o que lá, né? Inventa uma história qualquer lá e reclama e quer indenização minha. Isso vai cobrar de mim esse dinheiro, né? Se eu não pagar, aí a rede social teria que pagar. Isso seria a responsabilidade subsidiária. Primeiro é o autor do fato. Se ele não pagar, se não conseguir tirar o dinheiro dele, aí a rede social entra. Agora, o que ficou aprovado é muito pior. É a responsabilidade solidária. Solidária quer dizer que o Flávio Dino pode escolher entrar contra os dois, contra um só, contra só a rede social. Ou seja, é muito mais sério isso, né? Então, isso é um problema bastante complicado nesse caso. Vamos ler aqui a decisão completa aqui, porque está aqui. Entenda a regulamentação das Big Techs, a Poder 360 tem colocado as decisões na íntegra, o que é uma coisa muito boa isso daqui, né? Então está aqui, ó, reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19, não sei o que lá, essa aqui é a decisão que eles aprovaram ontem. Então lembrando, eles já tinham tomado uma decisão lá atrás, em 2025. O pessoal entrou com recurso, porque a decisão era um lixo, não tinha nada explicado ali, e provavelmente vai ter mais recurso em cima disso daqui, mas provavelmente o STF não vai aceitar esses recursos, tá? Então aqui, ó, enquanto não sobrevier nova legislação, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser interpretado, não sei o que lá, não sei o que lá. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente de forma solidária, deixa eu aumentar aqui para ficar visível aqui, de forma solidária, isso daqui é o problema, porque isso não estava no texto original, por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crimes ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo, tá? Então, o que acontece aqui, tá? Antes estava dizendo que a plataforma seria responsabilizada. E aí a dúvida é, seria responsabilizada subsidiariamente ou solidariamente? Subsidiariamente, você tem que primeiro processar a pessoa que fez a publicação, só se essa pessoa não pagar, não tiver dinheiro, ou fugir, não sei o que lá, aí você pode processar a rede social. Não foi isso que o STF definiu, ele definiu que seria solidária, ou seja, pode processar todo mundo. Isso é um problema muito sério. Salvo ser demonstrada dúvida razoável quanto à ilicitude após análise de diligência qualificada por parte do provedor de aplicações. Então, se o provedor de aplicações, se o YouTube, se o Twitter fizer uma avaliação daquela postagem, chegar à conclusão de que não está claro se aquilo ali é ilícito, por exemplo, eu disse que o Flávio Dino é um gordola, então ele pode olhar, pode ser ilícito, mas pode ser só a opinião dele, né? Ele não está querendo ofender o Flávio Dino, até porque não precisa falar nada sobre isso, é uma constatação óbvia, né? Então, é a minha opinião sobre o assunto, eu não tenho nenhum interesse no Flávio Dino, eu quero que ele se exploda para lá, não tem nada com ele. Então, não qualifica como injúria. É uma questão, uma dúvida razoável quanto à ilicitude da coisa, né? Aplica-se a mesma regra de responsabilidade solidária nos casos de contas denunciadas como não autênticas. E isso daqui é mais complicado, porque nesse caso aqui não entra essa dúvida razoável contra a ilicitude, mas entra a responsabilidade solidária, tá? Vencidos os ministros André Mendonça e Nunes Marques quanto à responsabilidade de forma solidária. Eles queriam a responsabilidade subsidiária, né? Ganhou o STF que quer censurar todo mundo, né? E vencido o ministro Flávio Dino quanto à ressalva. Então a ressalva se houver dúvida razoável. O Flávio Dino não tem porra de dúvida razoável, não, que ela é automaticamente responsabilizada e coisa e tal, para tu ver como é que é a coisa, né? Nas hipóteses de crime ou ato ilícito civil contra a honra, aplica-se o artigo 19 do Marco Civil da Internet, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial vencido no ponto. Quanto aos requisitos para notificação, o ministro Luiz Fux, né? Então o que está dizendo aqui é que então, o exemplo do gordola que eu usei não é o melhor, porque o gordola seria crime contra a honra, né? Segundo eles estão dizendo aqui, ainda cabe o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz o seguinte, que teria que ter uma decisão judicial nesse caso. Então, no caso
de uma ofensa, né, de calúnia, injúria ou difamação, a rede social só é obrigada a retirar o conteúdo depois da decisão judicial, o que é uma coisa positiva isso daqui, né? Em se tratando de sucessivas replicações de fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos independente de novas decisões judiciais a partir da notificação judicial ou extrajudicial. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, né? Todo mundo sabe que a porra do Gordola, do Flávio Dino, é um corrupto de merda. Mas depois que o Flávio Dino ganhar uma decisão na justiça dizendo que isso é mentira, né, e cobrar indenização e não sei o que lá, ninguém mais pode falar que o Flávio Dino é um Gordola corrupto de merda, porque já decidiu uma vez na justiça. Isso é um problema, né? Não deveria ser assim, né? Aplica-se o artigo 19 ao provedor de serviços de e-mail exclusivamente no que diz respeito a comunicações interpessoais, resguardados o sigilo, não sei o que lá. Ou seja, está dizendo aqui que eu não posso mandar um e-mail chamando o Flávio Dino de Gordola corrupto de merda, né? Aqui, ó. Presunção de culpa. A presunção relativa de culpa do provedor de aplicações de internet no caso de conteúdos ilícitos, quando se tratar de anúncio e impulsionamento pago, mecanismos artificiais de disseminação, ignorância de conteúdos ilícitos. É uma boa pergunta isso daqui, né? Anúncios e impulsionamentos pagos. Isso significa automaticamente que todos nós que trabalhamos com internet vamos ganhar menos dinheiro, tá? Porque o YouTube e outras redes sociais vão precisar avaliar se aquele anúncio é um anúncio coerente, coisa e tal. E acho um absurdo isso, porque a Rede Globo não faz isso. A Rede Globo bota um monte de anúncio lá sem porra nenhuma e eles não são responsabilizados. Aliás, podia tentar aplicar isso aqui à Rede Globo. Eu acho que seria uma boa medida isso, para esse pessoal aprender. Mecanismos artificiais de disseminação e ignorância de conteúdos ilícitos. Para mim isso aqui não é português, não sei em que língua que eles estão escrevendo aqui, né? E o que eles querem dizer com isso? Mecanismos artificiais de disseminação e ignorância de conteúdos ilícitos. É um outro item aqui, são coisas diferentes aqui, não consegui entender o português que está escrito aqui. Já cabe um novo embargo de declaração aqui, né? Nessas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independente da notificação. Os provedores ficarão excluídos da responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente para tornar indisponível o conteúdo, né? Dever de cuidado no caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. Condutas e atos antidemocráticos que se amoldoem aos tipos previstos no artigo 286, não sei o que lá. Ou seja, está falando que criticar o governo não pode. Proibido criticar o governo. Não pode criticar o governo mais, né? É muito engraçado que, olha só, atos antidemocráticos que se amoldoem aos tipos previstos nesses artigos aqui, né? Que é usar violência para derrubar o governo. Meu amigo, não tem violência com palavra, cara. Não tem como você fazer um conteúdo que vai usar violência contra a pessoa. Ou seja, o que está claro aqui, o que eles querem é, se criticar o Xandão, não pode criticar o Xandão. Crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo. Olha só, os preparatórios... Terrorismo não faz sentido, tá? Você não faz terrorismo com e-mail, não faz terrorismo na rede social. Agora, preparatórios de terrorismo faz sentido. Se você começa, vamos combinar da gente comprar não sei o que lá. A gente falou do caso lá nos Estados Unidos, do pessoal esquerdista que estava comprando drone, não sei o que lá, para explodir o Trump, não sei o que, né? Crime de induzimento ou instigação ao suicídio, isso aqui eu acho uma coisa crítica mesmo, não vou defender isso aqui não. Incitação à discriminação em nome de raça, também é ruim. Enfim, o problema dessa história toda aqui é justamente a questão de atos antidemocráticos. O que é um ato antidemocrático, né? Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil, coisa e tal. Ok, isso já fazem isso. Tráfico de pessoas. Ou seja, que porra é essa que eles estão fazendo aqui? Como é que você trafica pessoas pela internet? Não faz sentido nenhum isso, né? Vencidos os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux contra a expressão tecnicidade estrita ou manifesta ilicitude. Ou seja, eles queriam que constasse a expressão que é tecnicidade estrita, ou seja, tem que demonstrar exatamente o tipo previsto nesses artigos, que nunca ia acontecer. Porque esses artigos todos exigem violência. Você não tem como fazer violência por palavras, né? Então, o pessoal acabou ficando, amoldoem-se aos tipos previstos. O que é o molduar? Que lógica é essa? O que é amoldoar um tipo penal? Não tem lógica nenhuma isso daqui, mas enfim. A responsabilidade dos provedores de aplicações na internet prevista nesse item diz respeito à configuração de falha sistêmica. Ou seja, não é um caso que isso aconteça que vai ser responsabilidade da plataforma,
Mas se acontecerem vários casos, é lógico que eles vão dizer que estão acontecendo vários casos sempre, né? Considera-se falha sistêmica imputável ao provedor de aplicações de internet deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção de conteúdos ilícitos anteriormente listados. Aí que está o problema. O que é uma adequada medida? Por exemplo, o X usa as regras da comunidade, que é mais do que adequado, é um ótimo mecanismo. Todas as plataformas estão indo para o mecanismo de regras da comunidade, porque é a melhor maneira de você garantir que não há esse tipo de crime, né? Só que a gente sabe que o governo não quer isso. A esquerda quer o fact-checking. Por quê? Porque bota um monte de esquerdista para checar as coisas lá só para o lado da esquerda, só para tentar direcionar para o lado da esquerda. Então, isso é considerado medida adequada ou não, né? Esse é um problema. Aliás, esse é um dos vários problemas aqui, né? A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil nesse tempo. Contudo, nessa hipótese, incidirá o crime de responsabilidade previsto no artigo 21. Ou seja, está dizendo aqui que um conteúdo ilícito isolado não vai gerar responsabilidade civil do presente item, mas pode gerar responsabilidade previsto no artigo 21, que eu imagino seja só a retirada do item, né? Não sei se tem alguma coisa diferente. É a retirada do item sem ação judicial, tá? Basta a comunicação, já tem que retirar o item, né? Aí fala sobre os marketplaces aqui, e, enfim, olha só, em um monte de coisas os ministros, André Mendonça e Nunes Marques foram vencidos. Enfim, um absurdo no final das contas. Essa é a situação aqui. Para preservar a segurança jurídica, a presente decisão produzirá efeitos ex nunc a partir da data da ata de julgamento em 8/5/2025, ficando ressalvados da modulação apenas os atos continuados ou permanentes, os quais se aplicará a presente tese, respeitadas as decisões transitadas em julgado, né? Os provedores de aplicação terão prazo de 60 dias contados da publicação da ata de julgamento para a implementação das obrigações a eles impostas no item 5, que é justamente o item de responsabilidade prevista, dado aqui, item 5, na verdade, começa aqui, ó. O provedor é responsável quando não promover a indisponibilização de conteúdos. Ele tem que checar os conteúdos indevidos de forma ativa, né? Enfim, uma decisão absurda, uma censura clara, uma censura feita de forma ilegal pelo STF, porque eles não têm a prerrogativa constitucional para fazer isso. Um absurdo. Espero que o Flávio ganhe a próxima eleição, a gente consiga botar juízes suficientes no STF para anular esta porra toda, porque isso daqui é um lixo, essa decisão. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.